Eu queria meditar na palavra do Senhor. Vamos conversar sobre a palavra do Senhor hoje no livro de 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e o versículo 6 somente para a nossa meditação nessa noite. É muito interessante quando vemos a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 diz assim: vós sois a carta, a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos, como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. E o versículo 6 ainda diz assim, se nós formos ver um pouco antes, diz: a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Amém? Eu queria falar sobre carta. Carta tem a ver com mensagem. Carta tem a ver com aquilo que, de repente, comunica algo a alguém. Todos os dias, se você verificar, há uma mensagem da OMS para o mundo. Esta mensagem é para todo mundo. A mensagem de hoje é que a pandemia segue acelerando e está fora de controle na maioria dos países. A OMS todos os dias tem uma mensagem para o mundo. A pergunta é: você tem uma mensagem para o mundo? É sobre isso que eu queria falar hoje. A OMS tem a sua mensagem. E você, será que tem? No contexto dessa passagem, meus irmãos, a gente pode ver o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz: eu não preciso de carta de recomendação. A igreja de Corinto já é uma prova disto, pois é testemunha do caráter de Cristo. O que Paulo estava dizendo é que Paulo se alegrava pela igreja de Corinto, não simplesmente pelo fato de serem cartas de recomendação, mas muito mais do que isso, Kézia, por serem cartas de Cristo. Coisa linda que nós vemos aqui. Cristo chegou no coração daquelas pessoas ali, daquela igreja em Corinto, e quando Cristo chegou no coração deles, Paulo se alegrou. Por quê? Porque Paulo foi instrumento de Deus para a conversão daqueles irmãos ali. É sobre isso que nós estamos vendo nesse texto aqui. Tanto é que a tradução na King James, ela dá uma tradução diferente desse texto, que diz assim: vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo. Você é uma carta de Cristo? Dilene, você é uma carta de Cristo? Roberto é uma carta de Cristo? Será que temos sido uma carta de Cristo? Carta, o que significa? Aqui no grego, carta é pistoleu. Pistoleu quer dizer aquele que envia uma mensagem. Opa! Será que você tem uma mensagem de Cristo? Será que temos uma mensagem de Cristo para proclamar? Meus irmãos, quais são as características desta carta, desta mensagem que devemos proclamar? Eu queria aqui rapidamente, somente refletir no próprio texto. É interessante quando nós vemos aqui, se você verificar, diz assim o versículo: vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida. Olha que interessante o aspecto do que está sendo dito. Esta carta, ela é conhecida e depois lida. Opa, olha comigo. Qual é o normal? Quando você pega uma carta, primeiro você lê e depois conhece o conteúdo. Só que aqui é diferente. Ele está dizendo, como cristão, você precisa ser conhecido e depois lido. Percebe que há aqui uma diferença? Por que essa diferença? Porque eu creio que o crente, ele deve ser conhecido antes de ser lido como carta de Cristo. A palavra conhecer é mais, aqui no original, do que saber. É gnóstico, é muito mais do que saber que você é de Cristo. Tem gente que diz assim: olha, lá na minha casa ou no meu prédio, a gente está vivendo mais dentro de casa, ou pelo menos, né, deve viver, as pessoas sabem que eu sou um cristão. Mas aqui não é conhecer se você é simplesmente um cristão. O que está dizendo, a conhecer, esse verbo quer dizer, é perceber, é sentir Cristo através de você. Então é muito mais profundo o significado. Quando diz assim, conhecer, ele está dizendo assim: será que você como cristão tem cheiro de Cristo? Opa, será que você tem perfume de Cristo? Capítulo 2, versículo 15 diz assim, o texto sagrado diz: porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos salvos para com aqueles que se perdem. O cristão, quando diz assim, conhecido, ele precisa exalar o perfume de Cristo.
Esse é o grande desafio que precisamos ver, meus irmãos, e precisamos sermos conhecidos, ou seja, sermos sentidos como Cristo. E logo depois de conhecer, nós vemos a palavra ler. Ler aqui, o sentido dela é conhecer livre de imperfeições. Aqui, esse ler tem a ver com a nossa responsabilidade, que é apontar para Cristo, que é o perfeito. Esse ler é um verbo muito maior, tanto é que conhecer é o verbo gnosco. O verbo ler aqui está agnóstico. E é interessante que há somente uma mudança no verbo para dizer que há um aprofundamento nisso. O que quer dizer? Que você vai fazer Cristo conhecido através de suas ações, mas você vai apontar para quem? Para o que é perfeito. Amém. Aqui, meus irmãos, está o autor e consumador, que é Cristo. O que a carta está dizendo, como carta de Cristo, você vai ser um atrativo. É o que o apóstolo Paulo estava dizendo. O apóstolo Paulo estava dizendo: olha, eu sou uma carta de Cristo, eu pude fazer como instrumento Cristo ser conhecido em vós, mas apontando para Cristo. Na verdade, é Cristo que é o Senhor. Amém? E é disso que nós precisamos, meus irmãos. O cristão precisa ser conhecido como carta de Cristo, apontar para o alvo, que é Cristo. Esse é o nosso grande desafio. Será que você tem feito isso na sua residência, na sua redondeza? Será que temos exalado o perfume de Cristo? Será que temos feito que Cristo venha a ser apreciado através de nós? Eu creio, meus irmãos, que é disso que nós precisamos. Então, as características dessa carta é primeiro conhecer e depois ser lido para apontar para quem? Para Cristo. Agora também queria ver o conteúdo desta carta. Não podemos ver somente uma carta que é conhecida e lida, mas também o conteúdo dela. Qual é o conteúdo desta carta? É o que está lá no versículo 6 que nós lemos aqui. O conteúdo dessa carta é para sermos ministros de uma nova aliança. Quando nós vemos agora o conteúdo desta carta, é nova aliança. O que é nova aliança? A nova aliança é uma boa notícia, uma nova esperança, uma nova perspectiva de vida. Aqui, o conteúdo desta carta, o que você vai ler nesta carta? Nova vida, nova perspectiva de vida. É quando alguém olhar para você e diz: olha, está todo mundo apavorado, como é que você está? E você diz: olha, eu estou me cuidando, mas eu estou em Cristo e eu tenho esperança em Cristo. E a pessoa vai dizer assim: puxa, eu quero essa esperança. É esse conteúdo da carta. O conteúdo da carta não é porque eu sou bom. O conteúdo da carta não é porque eu consigo manter o controle nessas situações. Não, na verdade ninguém consegue manter o controle. Realmente o mundo está nessa pandemia e nós nos preocupamos. O que faz com que venhamos ser controlados é porque temos uma esperança em Cristo. Cristo é a nossa esperança, Ele é o conteúdo desta carta. Somos ministros, e a declinação da palavra ministro é diáconos. Diácono é aquele que serve o outro. Amém? Você é aquele que serve o outro nesse tempo. Meus irmãos, tantas pessoas querendo ser servidas nesse tempo, já viu isso? Quantas pessoas dizem: olha, eu quero um medicamento. Essa semana eu fui no... As pessoas estão procurando, né? Essa semana mesmo, procurar um medicamento na farmácia. Eu acabei indo em 10 farmácias e não achei o medicamento sumiu. Olha, eu quero o medicamento. Todo mundo quer para si o medicamento. Eu fui numa farmácia e disse assim: olha, o medicamento acabou de chegar agora pela manhã e já sumiu. Ou seja, as pessoas foram lá procurar. Tem pessoas assim, desse jeito, correndo atrás do quê? O benefício próprio. Agora, será que você está disposto a servir nesse tempo? É disso, meus irmãos, que o cristão vive. Se o cristão não vive para servir, ele não vive para viver. É disso que Deus quer de cada um de nós. Que nós venhamos servir na esperança, nessa nova modalidade, nessa nova esperança, a nova aliança em Cristo Jesus. Ele serve como aquele que aponta para o alvo maravilhoso, que é Cristo Jesus. É o alvo diferenciado, algo maravilhoso. Tanto é que o que ele aponta é para o testamento. Essa nova aliança tem a ver com o testamento, é uma outra forma de ver essa nova aliança, um novo testamento. Agora, o que significa testamento?
Roberto, testamento é um ato mediante o qual uma pessoa dispõe de seus bens para depois de sua morte. Isso que é o testamento. Uma pessoa escreve um testamento para dizer assim, olha, depois da minha morte, aqui segue o meu testamento. A pessoa vai desfrutar desses bens. Nós temos um testamento. Alguém morreu por nós, amém? É o próprio Jesus que morreu por nós, e agora ele que morreu por nós nos deu o testamento de vida e não de morte. Ele morreu a nossa morte para vivermos o quê? A sua vida. E por que você vive como não tivesse vivendo? Por que você não desfruta dessa vida? Meus irmãos, este é o desafio de como cristãos. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é o grande desafio. 2 Coríntios capítulo 5, 17 fala desse texto, fala sobre esta verdade de Cristo Jesus em nós. Eu quero fortalecer o seu coração, eu quero fortalecer a sua mente com a palavra do Senhor nessa boa nova, essa boa nova que invade o nosso coração, e agora vivemos como novas criaturas em Cristo Jesus. Não a velha criatura preocupada com todas as coisas que estão acontecendo, não a velha criatura de repente sem a solução, desesperado, não. Somos uma nova criatura com coisas novas que Deus tem preparado para aqueles que esperam nele. Amém. Temos tantas promessas na palavra de Deus como novas criaturas. Salmo 91, o que diz? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele vai descansar. Somente aquele que conhece a Cristo pode descansar. Amém. Somente aquele que conhece a Cristo tem essa esperança que carrega dentro do nosso coração. Mas veja bem, nós estamos falando que nós somos a carta de Cristo. Você primeiro precisa estar perto de Cristo, para depois de estar perto de Cristo, poder comunicar essa nova esperança. Amém? Mas eu queria terminar essa meditação perguntando, será que você é capaz de transportar, de transmitir esta mensagem tão grande por conta própria? Sim ou não? Será que nós somos capazes de transmitir boas notícias por conta própria? Porque tem gente que diz assim, o pastor é porque o pastor pode transmitir, a Késia porque a Késia pode transmitir, o Edilene porque o Edilene pode transmitir, o pastor Roberto porque o pastor Roberto pode transmitir. Será que nós somos capazes de transmitir essa boa nova? Não, jamais somos capazes de transmitir essa boa nova. Por isso que o texto diz, olha comigo, lá no versículo 6, diz que, um pouco anterior, diz, a nossa suficiência vem de Deus, o qual o verbo é, habilitou. Amém? Ele nos habilitou. O que quer dizer habilitou? Ele quer dizer que, no original, ele nos tornou apto, ele nos tornou equipado, ele nos tornou abastecido desta mensagem para o mundo. Quando diz que ele nos habilitou, é algo que nós nos aproximamos dele e ele nos encheu dele. É assim que acontece. Quanto mais próximo do Senhor Jesus nós estivermos, mais cheio dele nós estaremos. O problema é que tem gente que fica tão longe do Senhor Jesus que de repente ele não está equipado. Já aconteceu de repente você estar no meio da rua e você sai sem o equipamento necessário, por exemplo, guarda-chuva, e de repente naquele dia cai uma chuva e você sai todo molhado na chuva porque você não saiu equipado para tal. Aqui o que nós vemos nesse texto é que isso jamais vai acontecer com aquele que se aproxima de Cristo, porque o próprio Cristo, ele nos habilita, ele nos dá essa graça, ele nos dá essa nova mensagem, ele nos dá essa nova disposição, e assim nós podemos ser carta de Cristo para aquele que precisa. Amém. Meus irmãos, a OMS tem uma mensagem para o mundo. O desafio nosso nessa noite, e a pergunta é, segundo a palavra de Deus, como carta de Cristo, você tem uma mensagem para o mundo? Eu creio, meus irmãos, que ele nos fez reino e sacerdotes
para que viéssemos reinar sobre a terra. Aquele que nos habilitou, ele nos constituiu reino e sacerdotes para reinar sobre a terra. O grande desafio da igreja nesse tempo é os servos do Senhor reinarem com esta nova mensagem do Senhor Jesus. Amém.